Agora são 7h19, fazemos contato com um cientista político e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Gonçalves Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, como vai? Bem, e você? Tudo jóia. Cláudio, a gente teve aí mais um episódio de uma disputa, né, que na verdade se dá desde o ano passado entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Agora o presidente Bolsonaro recuou e diz que existe chance zero de esvaziar o ministério, a pasta do ministro da Justiça, que seria desmembrada ali, segundo o planejamento do governo, entre Justiça e Segurança Pública de novo, né? Como que você vê mais esse novo episódio de embate que é bastante peculiar, né, já que é entre o presidente e o ministro? Olha, primeiro vamos começar do final da história, né? Acredito que o Bolsonaro só recuou dessa afirmação e dessa tentativa de divisão por conta de uma reação que houve muito grande em função da popularidade do ministro Sérgio Moro, que é muito mais popular do que o próprio presidente. E percebeu que se ele levasse essa situação adiante, precipitasse a saída de Moro do governo, talvez ele ganhasse um adversário mais forte do que aquele que ele vislumbra hoje. Claro, uma parte pela sua paranoia, a gente tem um presidente aí que é paranoico com todos aqueles que ele enxerga como possíveis concorrentes, mas em parte também pelo fato de que ele não trabalhou para ter nesse seu ministro um aliado. O governo Bolsonaro é um governo que se marca por uma série de conflitos e cisões internas, o que decorre, inclusive, dessa condição de presidência paranoica que eu mencionei antes. Como se vê inimigos, se vê adversários, se vê desleais por todo lado, independentemente deles serem ou não isso que o presidente enxerga, ele vai criando conflitos. E ao criar conflitos, em vez de consolidar um arco de alianças interno e um arco de apoiadores mais forte, o que ele faz é alienar essas figuras da sua liderança e vai tornando essas figuras seus adversários. Já aconteceu com o Bebiano anteriormente, aconteceu com o deputado de São Paulo, Alexandre Frota, enfim, os números aqui, se a gente for listar todo mundo, vão crescendo. E eu acredito que é isso que explica esse tipo de conflito, já que o presidente, em vez de ter Moro um aliado para a sua tentativa de reeleição em 2022, o que ele conseguiu produzir foi Moro como um provável adversário nessa mesma eleição. Agora, se houver de fato essa cisão nessa eleição de 2022, a gente vai ter dois candidatos que surfaram e surfam ainda na onda do lavajatismo, né? E que tem ali um eleitorado cativo praticamente na chamada, digamos, extrema-direita. Você vê também uma possibilidade, como aconteceu inclusive na eleição do próprio Bolsonaro, dessas duas candidaturas avançarem para o centro e acabarem com a possibilidade aí de surgir alguma candidatura do chamado centro democrático? Olha, eu acho mais provável esse avanço por parte de Sérgio Moro do que por parte de Bolsonaro. Porque Moro não tem esse estilo tão estúpido, tão agressivo, que Bolsonaro tem nas suas declarações, aquelas declarações agressivas, ofensivas, bate-boca com repórter, enfim, tudo aquilo que a gente conhece de Bolsonaro e não é de hoje, é de longa data. Moro é mais capaz de dialogar com o jornalista, de ter um estilo um pouco mais sóbrio, de buscar, inclusive, uma certa agregação. E isso facilita que ele busque ocupar esse centro. Claro que esse centro hoje tem candidaturas aí que emergem como candidaturas prováveis, o caso do Luciano Huck, principalmente. O João Dória, governador de São Paulo, eu vejo muito mais como uma candidatura mais à direita do que a própria candidatura do Luciano Huck, por uma série de razões, pela trajetória de Dória, pelas suas posições, pela sua declaração. Mas digamos que Moro pode ser um candidato espaçoso, ele pode ser um candidato que ocupe desde algumas franjas aí da extrema-direita, que são franjas hoje ocupadas pelo bolsonarismo, mas que tem o lavajatismo, talvez o seu ponto central, até setores ao centro que enxergam aí no papel de Moro como um paladino do combate à corrupção, pelo menos o veem dessa forma, uma alternativa interessante. E aí podem acabar votando nele. Isso pode vir a esvaziar tanto a candidatura de Bolsonaro na extrema-direita, como a de Luciano Huck ao centro, ou mesmo a de Dória, mas aí nesse campo de uma direita não propriamente extremista, mas ainda assim dura. Então, eu acho que Moro tem uma chance de ser um candidato bastante forte nas eleições de 2022, se efetivamente se lançar.
Agora, a gente teve também aí o início na sexta-feira de uma viagem do presidente Bolsonaro até a Índia. E o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ele tem aí uma característica bastante similar em determinado aspecto com o presidente Bolsonaro, que é a questão de unir um nacionalismo com um sentimento de fervor religioso, né, de determinada linha religiosa. Você vê nisso também a busca aqui, né, uma consolidação da busca do Bolsonaro por esse apoio de um determinado tipo de segmento religioso para fortalecer o seu projeto de poder com vistas também em 2022? Olha, eu vejo sim, eu entendo que a identidade do bolsonarismo passa muito por aí, né? A de um nacionalismo autoritário e de um autoritarismo fundado numa moralidade religiosa, né? Embora não seja necessariamente de uma denominação específica, né, evangélico ou católico, mas seria nesse caso cristão, Bolsonaro procura se colocar como um representante da família cristã tradicional contra tudo aquilo que apareça de moderno. E aí ele se alinha com outros que, embora não sejam cristãos e sejam até talvez adversários de cristãos nos seus países, ele se alinha a eles por conta desse conservadorismo religioso em torno da religião dominante no seu país. Aí não aparece apenas o Modi na Índia, nós podemos ver também o Erdogan na Turquia, nessa mesma linha, né, o Putin na Rússia, né, que se aliou também à ortodoxia cristã naquela parte do mundo, né, o Kaczynski na Polônia, né, o Orbán na Hungria, que é talvez a principal referência para o bolsonarismo, dentre todos esses aí, e até recentemente nós vimos os elogios do presidente Bolsonaro em sua visita à Arábia Saudita à monarquia saudita, né? E a gente sabe que ali não se trata de modo algum de cristão, se trata de um islamismo sunita e bastante radical, né, o salafismo, e, consequentemente, esse tipo de aliança é o seguinte: olha, quem for a maioria religiosa no país é que deve prevalecer e a minoria deve se curvar. É assim que o bolsonarismo enxerga as coisas. Inclusive, essa frase é do próprio Bolsonaro, né? Que a minoria deve se curvar à maioria. E aí, isso produz uma certa afinidade entre o nosso governo e o governo de todos esses outros países. É por aí que passa essa aliança nacionalista de extrema-direita que corre o mundo. E sempre se fala, né, em relação ao presidente Bolsonaro, que foi fundamental aí, o apoio de determinados segmentos evangélicos, mas na verdade essa pauta religiosa ela vai muito além dos segmentos evangélicos. Ela também atinge setores da Igreja Católica, de outras denominações religiosas também. Quer dizer, é algo muito mais amplo, não, Cláudio? Sim, sem dúvida nenhuma. É por isso que eu mencionei, inclusive, que não se trata de uma religiosidade calcada numa única denominação, né? Mas ela pega tudo aquilo que a gente pode chamar de religiosidade tradicional. Não tradicional no sentido de igrejas ou denominações religiosas de longa data, né? O catolicismo com seus 2000 anos, mas se trata de um tradicionalismo religioso do ponto de vista dos valores, de valores muito conservadores, se não até mesmo reacionários, e que produz uma certa simbiose entre esses grupos religiosos em função disso. No caso específico dos evangélicos, o que nós temos também é uma afinidade em função das políticas que Bolsonaro adota com relação a Israel, né? Existe uma crença em certos setores evangélicos de que é importante que a capital de Israel seja Jerusalém. Isso estaria relacionado a toda uma cosmologia do retorno de Jesus, quando Jerusalém voltasse a ser a capital de Israel e o Templo de Salomão fosse reconstruído naquele lugar. Enfim, esse apoio da mudança da Embaixada do Brasil para Jerusalém passa por aí. O governo recuou, e aí recuou porque sabe que se fizer essa movida, vai começar a ter problemas com os compradores de produtos brasileiros no mundo árabe e no mundo islâmico de modo geral, e, consequentemente, foi obrigado a ser um pouco mais pragmático. Mas o discurso vai todo nessa direção. Então, tem um elemento de reforço aí, sim, com os evangélicos, mas é uma coisa realmente mais ampla, como você bem aponta. Agora, falando aqui da questão da relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, você inclusive já mencionou, né, a questão do estilo do presidente Jair Bolsonaro, de ser truculento, e esse vai ser um ano em que o Congresso, na prática, vai trabalhar ali só o primeiro semestre, já que no segundo o que vai dominar é o cenário das eleições municipais. E a agenda econômica do governo, ela continua, né? O ministro Paulo Guedes pretende empreender mais reformas no campo econômico, também privatizações. A gente tem aí a questão da reforma administrativa em pauta. Você acha que vai ser possível o Planalto, com tantos temas sensíveis, tratar dessas questões? Ou, na verdade, quem vai ditar a agenda e o ritmo do Congresso Nacional são os presidentes da Câmara e do Senado?
Olha, eu creio que ainda vai haver um papel fundamental nesse segundo ano dos presidentes das duas casas, sobretudo o presidente da Câmara, porque tudo que chega do Executivo tramita primeiramente pela Câmara. Então a Câmara tem a primeira palavra, as coisas duram um pouco mais de tempo nas suas discussões dentro da Câmara. O Senado, quando recebe, tem um processo de tramitação mais rápido e acaba muitas vezes sendo apenas um revisor de posições que vêm da Câmara. Mas tem um outro ponto, né? O Bolsonaro optou por não construir uma aliança no Congresso, por ter uma coalizão. E o nosso sistema, ele não se chama de presidencialismo de coalizão à toa. Isso não é alguma coisa relacionada a uma escolha presidencial. Não é o presidente que decide se vai ter coalizão ou não vai ter coalizão pura e simplesmente. Mas é, na verdade, uma certa imposição institucional do sistema que se forme coalizão. Não porque não se pode, de forma alguma, governar sem isso, mas o custo de governar sem isso aumenta demais. O presidente precisa governar aprovando as suas propostas uma a uma, negociando uma a uma. E quando você tem uma maioria formada, ou pelo menos uma bancada que se aproxime de uma maioria, você já parte de um patamar muito mais forte, muito mais amplo para aprovar as medidas importantes. E um parlamentar, seja um deputado, seja um senador, ele faz o seguinte tipo de cálculo. Se eu for ter que aprovar uma coisa impopular, é que pelo menos eu seja compensado de alguma maneira. E qual é a compensação? É participar do governo, né? É ter algumas pessoas ocupando cargos por sua indicação, é poder influenciar nos rumos de certas políticas, é ter o seu partido como um partido que dá a linha de um certo ministério, coisas do tipo. O que não é, veja, uma peculiaridade brasileira. Em todo mundo onde há coalizão partidária, é assim que funciona. Isso também não tem nada a ver necessariamente com corrupção. Corrupção pode existir até com partido único. As coisas não decorrem da coalizão. Mas quando você não monta uma coalizão, o custo de aprovação de políticas é muito mais alto, porque requer uma negociação, como eu já falei, ponto a ponto, pontualmente, para cada uma daquelas medidas. E um parlamentar, muitas vezes, não tem interesse em aprovar uma iniciativa, se ela é uma iniciativa impopular, e ele não ganha nada com isso do ponto de vista político. E esse é o ponto. Então, tudo vai se tornando mais difícil, é preciso ceder mais. A chance maior de aprovação é quando aquela agenda, aquela política do Executivo, ela coincide com uma preferência também da maioria legislativa. E foi o que aconteceu na reforma da Previdência. Daí pode ocorrer em algumas outras, mas pode também não ocorrer. Tanto que hoje, se for aprovada uma reforma tributária, que é uma coisa aclamada por diversos setores do país há muitos anos, a tendência é que seja muito mais uma reforma tributária vinda do Congresso, talvez uma fusão das propostas que hoje tramitam na Câmara e no Senado, do que uma proposta apresentada pelo Executivo. Agora, falando justamente dessa questão que vai acabar paralisando as atividades do Congresso no segundo semestre, que são as eleições municipais. A gente tem, né, esse clima permanente, quase, de campanha, né, empreendido pelo governo Bolsonaro, onde a agenda moral, a gente falou da religião também relacionado aí à agenda moral, com iniciativas da ministra Damares que causam, no mínimo, estranheza, algumas delas, né, e parece que isso não saiu ainda do centro do palco do cenário político. Você acha que nessas eleições municipais, ainda que elas tenham características mais locais, diferentemente das eleições gerais nacionais, essa agenda vai ganhar espaço em relação a pleitos eleitorais anteriores? Olha, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque, na verdade, esse é um discurso, esse é um tema que ganhou espaço na sociedade brasileira. A eleição de Bolsonaro, com base nessa agenda, ela não é um raio em céu azul e nem é uma criação exclusiva do próprio Bolsonaro. Ela, na verdade, vem de antes. Se nós pegarmos não tanto eleições municipais, mas eleições nacionais de anos anteriores, nós vamos ver que essa questão já apareceu. Por exemplo, a discussão sobre o aborto, que foi feita lá na eleição de 2010. Ela já era um tema dessa natureza, embora numa eleição nacional. Essas coisas vão aparecer também no âmbito municipal, porque os municípios podem ter algum tipo de política nessa frente. Por exemplo, a relação deles com as igrejas, a maneira como vão lidar com a educação, e todo o tema da escola sem partido, da educação sexual nas escolas, isso é uma questão que é pertinente para os municípios e aí pode ser mobilizada de forma plausível dentro de uma disputa municipal, e até mesmo uma discussão mais geral aí sobre posições morais dos candidatos, o cristão vota em cristão, uma coisa do tipo. Isso tudo tende a aparecer. Olha, até para a gente ir numa coisa mais longínqua, quando nós tivemos a eleição em São Paulo, em 1985, as primeiras eleições diretas para prefeito das capitais depois da ditadura militar,
Um dos temas que apareceu naquela campanha foi se o candidato da época, Fernando Henrique Cardoso, acreditava em Deus ou não. E o Jânio Quadros usou isso para ganhar aquela eleição. Você vê, a gente está falando ainda da metade dos anos 80. Né? Ou seja, esse tema ele existe na sociedade brasileira e nos últimos anos ele ganhou volume, ele ganhou força. E é por isso que eu acredito que, na realidade, o que nós vamos ter agora é esse tema ainda mais forte, embora não necessariamente capitaneado pelo bolsonarismo, em função do Bolsonaro não ter um partido bem organizado. Ele não conseguiu ainda formar, não sabemos se vai conseguir formar esse seu partido da aliança. E aí, uma grande dispersão de candidatos pode produzir discursos conservadores não necessariamente vinculados ao partido do presidente da República ou ao próprio presidente da República. Agora você lembrou bem dessa questão de 2010 e a época, inclusive, né, uma tentativa ali do candidato José Serra de acuar a adversária Dilma Rousseff, e a reação ali foi justamente dizer que não, que ninguém era a favor do aborto. Inclusive eu lembro que foram chamados líderes religiosos ali, alguns representantes de igrejas, como por exemplo Gabriel Chalita, né, representando a Igreja Católica, mas isso tem sido uma constante e parte da esquerda e da centro-esquerda sempre foge desses temas em períodos eleitorais. Você acha que essa deve ser a conduta de novo ou tem que existir um enfrentamento mais assertivo, como por exemplo existe nas eleições dos Estados Unidos, né? A gente vê Bernie Sanders defendendo claramente o direito da mulher ao aborto. Você acha que aqui não tem ainda essa condição de se fazer esse debate de forma mais madura, Cláudio? Olha, eu acredito que é mais difícil fazer esse debate no Brasil do que é nos Estados Unidos em função do acúmulo de debate que se produziu ao longo do tempo. E veja que mesmo nos Estados Unidos, essa ainda é uma questão divisiva. Né? Ela não é uma questão tão simples. Mas como você tem ali um bipartidarismo muito claro, né? Uma polarização entre democratas e republicanos, em que tradicionalmente os democratas se colocam como favoráveis ao direito ao aborto e os republicanos não, isso de alguma forma já define exatamente quem está em cada campo. Eu acho que o Brasil é uma sociedade, sob esse ponto de vista, talvez até mais conservadora do que a americana. Essa divisão não é tão clara, e você tem setores que votam na esquerda, setores da sociedade brasileira, que, não obstante, são contrários ao aborto. E aí, para um candidato de esquerda defender as suas posições em outras áreas e, ao mesmo tempo, defender o aborto, ele sabe que vai incorrer num risco de perder votos. Então, é um cálculo realmente, do ponto de vista eleitoral, mais delicado no Brasil. Claro que as forças à esquerda, as forças progressistas, precisam, evidentemente, trabalhar esse tema de maneira mais cuidadosa, né? Fazer um debate com a sociedade em torno disso, trazer a questão da saúde pública, enfim, há uma série de aspectos que precisam ser colocados. Agora, não é um tema fácil, não é uma coisa que simplesmente por vontade ou por, vamos dizer, franqueza vai se resolver. Ela, na realidade, demanda um certo amadurecimento dessa discussão na sociedade brasileira e isso não se faz de um dia para o outro. E talvez sejam temas que precisem ser trabalhados fora do período eleitoral, inclusive, né, no dia a dia. Exatamente, porque se você deixa isso só para discussão eleitoral, quando os ânimos são mais inflamados, o tempo é curto e está todo mundo preocupado em não perder voto, pelo contrário, em ganhar, aí fica muito mais difícil. Aí a tendência é que mesmo candidatos de esquerda sejam mais conservadores desse ponto de vista. Né? E conservadores não só no conteúdo, mas conservadores na estratégia, né? Ou seja, não vou me arriscar a tocar num vespeiro como esse, sabendo dos problemas que isso pode acarretar do ponto de vista eleitoral. Tá certo, Cláudio, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, é um prazer. Prazer é nosso. Conversamos aqui com Cláudio Gonçalves Couto, ele que é cientista político e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas.